Voltamos e o nosso assunto ainda é a greve, mas uma outra dos caminhoneiros. Pela primeira vez, eles bloquearam a BR-277 na entrada de Foz. Como forma de protesto, caminhoneiros em greve trancaram a BR-277. Caminhões que passavam pela rodovia eram parados e obrigados a ficar no acostamento. Um dos principais motivos desta manifestação é o alto valor do diesel e o preço abusivo dos pedágios. Não dá mais para trabalhar, sabe? A gente carrega o caminhão, você vai, você volta, não sobra nada para você, não sobra nada para o patrão, se vira tudo em nada. A fila de caminhões se estendia por toda a rodovia. Os únicos veículos que passavam eram os de pequeno porte, ônibus de viagem e ônibus de transporte público. Seu Gerson foi um dos primeiros a ser parado e a situação preocupa ele, pois está com o seu filho. Olha, a gente está aqui parado à mercê aí, porque ninguém vem falar nada, a Polícia Rodoviária Federal vem, não fala nada, e a gente fica aí parado, sem saber o que vai. Não tem hora para saber que hora que vai ser liberado, nós estamos aqui, vamos fazer o quê? Hoje tudo bem, agora à tarde já não tem lugar para você tomar banho, vai tomar um banho no posto, diz que é R$10. Aí tá eu e meu filho, eu saí de casa quinta-feira passada, tô aí, parado, vamos esperar o que vai ser feito, né? E Denilson teve que encostar seu veículo às 3 horas da madrugada e ficou indignado após saber que iria ter que parar o caminhão, mesmo carregando verduras. A minha situação fica em prejuízo, né? Porque eu cheguei aqui 3 horas da manhã com a minha carga de verdura e os caras não me deixaram passar aqui, me seguraram aqui, eu falei que tinha que passar porque verdura não aguenta, né, cara, o sol. Agora já é quase meio-dia, eu tô aqui ainda, a verdura tá tudo podre dentro da caminhonete, agora que eles me liberaram. Mas o que vai adiantar? Eu tinha que levar em Foz para os meus clientes e os caras estão ligando de atrás, não tem como levar. Muito produto vai estragar na rodovia, inclusive tem produtores de leite também jogando o produto fora. As cooperativas também estão preocupadas porque não conseguem levar a produção para frente, né? São cooperativas de leite e também as indústrias e frigoríficos, como aqui da região, a Frimeza, a Friela, também outras, a Perdigão e a Sadia, também suspenderam a recolha dos frangos e tudo mais por causa da greve dos caminhoneiros. Não tem como recolher, não tem como levar a produção para frente. Em Foz do Iguaçu, a BR já foi liberada, né? Foi liberada. Olha, hoje o dia foi de bastante interdições por todo o estado do Paraná. Inclusive, essa greve não é só aqui no Paraná, são em outros 12 estados também do Brasil. Aqui no Paraná, só hoje, foram 51 pontos de interdição de bloqueio de caminhoneiros nas rodovias federais e estaduais. Teve aqui em Foz do Iguaçu, como nós vimos aí na reportagem, teve em Medianeira e também em Laranjeiras do Sul, ali um pouco para frente de Cascavel. Bem, aqui em Foz do Iguaçu já está liberado. Conversei agora há pouco com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, é porque hoje saiu mais uma liminar, uma decisão judicial que proíbe as interdições nas rodovias. Foi feita uma operação hoje pela Polícia Federal junto com a Força Nacional. Eles foram até todos os pontos onde tinha paralisação dos caminhoneiros e disseram o seguinte: vocês não podem mais ficar na beira da pista. A decisão saiu da primeira vara federal aqui de Foz do Iguaçu, do juiz Sérgio Luiz Ruivo Marques. Esse documento vale para todo o país. Porque para todo o país? Para todo o país, porque é a vara federal aqui de Foz que determinou isso. Foi de Foz, mas é a vara federal. Por isso vale para todo o país. Esse documento determina que os manifestantes não interditem mais as rodovias, só pode parar quem quiser, só pode aderir à greve quem quiser, inclusive os caminhoneiros. E tem que ser no acostamento. E tem que ser no acostamento. Eles, inclusive, não podem ficar no acostamento. Os caminhões podem, mas, inclusive, em Medianeira, no final de semana, os caminhoneiros faziam barreira humana, eles paravam no meio da pista, eram obrigados. É perigo, né, também. Perigo para eles também. Então, isso tudo está proibido. Não pode estacionar, não pode ficar na beira da pista. Tá certo. Aqui em Foz está liberado, ali no começo da cidade, em Medianeira o protesto continua. Continua. Ali, mas não fechando a rodovia. Não fechando a rodovia. Só param os caminhoneiros que querem aderir à greve. Os carros, veículos maiores, ônibus de passageiros, veículos de urgência e emergência também passam tranquilamente. Tá certo. Bom, e uma questão que ocasionou todo esse bloqueio aí, tem sido em todas as cidades aqui do estado do Paraná, né? Muitas cidades já estão sem gasolina, Foz do Iguaçu não é diferente, inclusive tem posto de combustível aqui, Josnei, que está cobrando além do valor. Vamos ver na reportagem. Por conta da greve dos caminhoneiros, muitos postos de gasolina em Foz do Iguaçu estão com produto esgotado. E uma das classes que estão sofrendo as consequências disso são os taxistas. Estamos sim preocupados com a gasolina, os taxistas estão preocupados aí, por exemplo, nos bairros, o maior bairro de Foz do Iguaçu, que é o Morumbi 2, já está faltando gasolina nos postos,
já estão ligando para mim, e nós estamos aí sem saber o que vamos fazer, o que vamos pensar. A situação é grave. E não são apenas os taxistas que estão preocupados. A população também está indignada. O que eu pedi, é uma vergonha a gente ficar sem gasolina. O que a senhora vai fazer agora? Não tem gasolina? Pra casa, né? Será que em posto nenhum tem? Então tem que procurar em outros postos agora. Brincadeira, que vergonha, isso é uma vergonha. Esse nosso país, o governo tá com uma vergonha. Tem álcool nem gasolina. Será que aquele outro embaixo tem? Só daquele da Paraná, ó. Aquele ali não tem não. Lá da Paraná. Três Bandeiras também tem falta. E aqui desse outro aqui? Ali eu não sei. Então, foi ali. Pá, tá faltando gasolina, o que o senhor vai fazer agora? Ah, tem que procurar, né? Vamos ver se achamos ou não achamos, né? O negócio tá difícil. Com a falta de combustível, os motoristas estão recorrendo aos postos que ainda restam. E este é o resultado. Grandes filas para abastecer, sem falar nos congestionamentos. Qual que é a sua opinião sobre essa greve dos caminhoneiros? Estão certos, tem que agir mesmo. Tem que agir porque o frete deles está muito barato. Tem que trancar tudo para poder pressionar o governo para poder liberar os fretes mais caros, né? Não estão ganhando nada mais. Enquanto isso, sem gasolina. Fazer o que é nas penas, mas vale a pena. Para ajudar eles. Hoje nas redes sociais, muita gente avisando um ao outro onde existia e onde não existia combustível. E agora, Josnei, as prefeituras também mudaram um pouco a forma de trabalho? Aqui na região, a Prefeitura de Medianeira suspendeu a maioria dos serviços à população, só foram mantidos serviços essenciais como saúde e coleta de lixo. A mesma coisa na cidade de Itaipulândia, aqui pertinho de nós. Em São Miguel do Iguaçu, agora à tarde ficou decidido que o transporte escolar também foi suspenso, porque não tem mais combustível para os ônibus trafegarem no interior do município. Inclusive tem posto de combustível cobrando, como eu falei antes, além dos R$3, chegando a alguns casos a R$5 em várias cidades aí. Se aproveitando, né? Se aproveitando, quer dizer, tornando mais difícil ainda a vida dos motoristas, né? E interessante que o motorista, mesmo sem gasolina no carro, ele apoia os caminhoneiros. O que é importante, porque afinal de contas todos nós dependemos deles, dos caminhoneiros, né? Ficou tudo, está muito claro isso, tudo, né? A televisão que você está nos assistindo agora foi um caminhoneiro que trouxe até a cidade, você foi comprar na loja, enfim, tudo depende dos caminhões, né? O que a nossa presidente disse a respeito disso? Olha, hoje a Dilma disse o seguinte: o governo não tem previsão e não vai baixar o preço do óleo diesel, não. É isso que ela disse. Não tem jeito. Não tem jeito. Ela disse isso numa cerimônia da entrega de casas lá do Minha Casa Minha Vida, lá em Feira de Santana, na Bahia. E todo mundo sabe que essa é uma das reivindicações dos caminhoneiros, né? Baixar o preço do óleo diesel. Segundo ela, isso não vai ser possível e ela também fez questão de reiterar que o governo não aumentou o preço dos combustíveis. O que fez foi uma recomposição da CID, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico. Imposto, né? Imposto. Não aumentou o combustível, mas aumentou o imposto. Ela quer tirar a culpa. A contribuição, jeito, né? Agora vamos ver o que respondeu a presidente Dilma a uma jornalista na coletiva de imprensa hoje à tarde, lá na Bahia, quando a jornalista perguntou perguntou se o governo pretende ou não baixar o preço dos combustíveis, como pede os caminhoneiros. Vamos ver o que disse a presidente. Não, o governo não tem como baixar o preço dos diesels. É interessante essa história, né, de combustível. Nós passamos o ano de 2013 e 2014 sobre um conjunto de críticas dizendo que o governo e a Petrobras tinham de elevar o preço da gasolina e do diesel. Aí, de repente, agora, não elevamos. Passamos todo o período de 100 a 120 reais. Aliás, 100 a 120 dólares o barril, tanto do Brent quanto do WTI, sem mexer significativamente nos preços dos combustíveis. Agora também não mexemos. O que fizemos foi recompor a CID. Isso nós fizemos. Bem, olha, a Dilma, inclusive, Gruber, ficou um pouco estressada com os jornalistas hoje à tarde lá na Bahia, porque eles tentaram muito perguntar sobre isso, a questão da greve dos caminhoneiros e tudo mais, mas ela só respondeu isso aí que nós vimos e não quis falar mais não. Ela falou, agora, a partir de agora, só vou falar sobre a questão do Minha Casa Minha Vida, e não teve jeito para os jornalistas. Ela ainda, continuando esse assunto, ela também foi defender as medidas econômicas, ajustes econômicos do governo dela, e disse o seguinte, ó:
precisamos fazer ajustes, assim como eu faço ajuste no meu governo, como uma dona de casa faz ajustes na casa dela. Ela fez essa comparação, né, de comandar o governo federal, todo um país, como uma dona de casa que também precisa ter cuidado. Mas será que o governo vem com pelo menos algum retorno aos caminhoneiros hoje? Inclusive, teve uma reunião lá em Brasília. Será que alguma coisa o governo vai dar para os caminhoneiros para que esse protesto termine? Sim. Já que, pelo jeito, o combustível não vai mexer. O combustível não vai ter jeito. O governo disse hoje, teve uma reunião em Brasília com o ministro dos Transportes e com representantes dos caminhoneiros, e o ministro disse que o governo pode ser que aprove a lei dos caminhoneiros. As informações são da Cristina Lobo no blog dela, viu, Gilberto? Então, é possível que isso aconteça mesmo. O governo deve aprovar a lei dos caminhoneiros. Essa lei já foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 11 desse mês, e uma das mudanças que pode ser que ajude os caminhoneiros é a questão do pedágio. Se for aprovada a lei dos caminhoneiros, os caminhoneiros não vão precisar pagar o pedágio para os eixos quando o caminhão está vazio. Por exemplo, quando o caminhão está vazio, eles podem erguer os eixos, suspendem os eixos. Correto. Que não estão, só deixa um rodando atrás, né? E aí não precisa pagar. Hoje, precisa pagar sim. Precisa pagar o pedágio dos caminhões que não estão rodando. Tá certo, então. Bom, para a gente encerrar, 2 assuntos, um até bem curioso, mas antes dele a gente vai falar do Codefoz, que hoje à noite, daqui a pouquinho, 6h30 da tarde, começa a eleição do Codefoz, do Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu. Importantíssimo para a nossa cidade. Já temos alguns nomes, alguma chapa aí? Tem uma chapa já registrada. Olha, para essa chapa o presidente é o Rony Tempe, presidente, né? O Leandro Costa, o arquiteto, está nessa chapa como vice-presidente, e o Gilmar Piola como secretário dessa chapa. Por enquanto, só essa chapa foi registrada. Lembrando que outras podem se inscrever, inclusive na hora lá, né? Na hora. Uhum. Essa eleição vai acontecer daqui a pouco, às 6h30, como o Gruber disse, no auditório do SEST, aqui em Foz do Iguaçu. E nessa mesma reunião, o atual presidente, que é o Danilo Vendrúsculo, né, vai fazer um balanço dos 2 mandatos dele, ele que ficou por 2 anos, 2013 e 2014, vai fazer a prestação de contas do Codefoz, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social aqui de Foz do Iguaçu. José, para a gente encerrar, qual é essa história do WhatsApp, hein? Olha, tem um juiz todo mundo ficou preocupado depois dessa, né? Tem um juiz aí que quer proibir, quer suspender o uso do WhatsApp em todo o país. Um juiz do Piauí, juiz lá de Teresina, o nome dele é Luiz Moura Correia, a gente está vendo a foto dele aí, e ele entrou na justiça pedindo, então, que seja suspenso o WhatsApp para todo o país. Mas por quê? Qual que é o incômodo dele? Não está explicado, aí que tá. Só tem essa foto aí publicada, foi publicada essa notícia hoje à tarde, quem publicou ela primeiro foi a revista Época, e tudo corre em segredo de justiça ainda. Por isso que as informações são meio que desencontradas. Primeiro se diz que era só os clientes da Vivo que iam precisar que ia ser suspenso o WhatsApp. Correto. E depois alguns outros dizem que é para todas as operadoras. Não se sabe ainda. A Vivo já disse que vai tentar cassar essa decisão para que não precisa ser cumprida. Tá certo. A gente vai descobrir ainda por que o WhatsApp incomoda tanto esse juiz, né? E veja a seguir o tenista que está arrasando nas quadras de tênis aqui da cidade.